Olá, meus irmãos, a graça e a paz vos seja multiplicado. Nós estamos aqui mais uma vez para dar a nossa segunda aula de revisão, quer dizer, segunda parte da aula, que é a primeira parte nós demos semana passada, e a nossa apostila que estamos estudando é esta aqui, é a matéria de angelologia, a doutrina dos anjos. Quem quiser adquirir o curso, é só entrar em contato conosco no nosso canal lá no YouTube. E nós estamos aqui, a nossa aula no YouTube, ela é gratuita, você pode assistir a hora que você quiser. Nós iremos então dar continuidade neste segundo período, que é a segunda parte da aula de revisão dessa disciplina de angelologia. Nós estamos aqui no capítulo de número 3 e na página de número 10. Capítulo 3, página de número 10. Nós vamos iniciar aqui falando sobre um assunto muito importante, que muita gente faz muita confusão, muitas igrejas, principalmente as seitas, fazem muita confusão acerca deste assunto que vai começar a ser abordado aqui agora, que é o seguinte: quem é o arcanjo Miguel? Você já parou para pensar, para imaginar, ou quem sabe você já fez essa pergunta para você mesmo ou para outra pessoa: quem é o arcanjo Miguel? E outra pergunta que muitas pessoas ficam em dúvidas é esta: existem outros arcanjos? Porque muita teologia ensina por aí que só existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Mas nós vamos ver aqui se esse ensino é verdadeiro ou se existe outros arcanjos. Então vamos começar? Vamos começar aqui então. O arcanjo Miguel, primeiramente, não é Jesus, não é Jesus Cristo. Vamos começar por aqui. O arcanjo Miguel não é, nunca foi, não é e nunca será Jesus Cristo. Mas um pouquinho na frente você vai entender por que nós estamos ensinando que ele não é Jesus Cristo. Preste atenção. Existem ensinamentos de que Jesus é o arcanjo Miguel. Existem pessoas que ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. Esse ensinamento é um velho e cansado argumento este ariano. Esse argumento é um argumento ariano. Esse ensinamento surgiu como muitos outros erros da interpretação errada de certos textos bíblicos lidos fora do contexto, porque um texto lido fora do contexto vira pretexto de heresia, quando a pessoa não lê o texto anterior e o outro texto superior, então vira heresia. E remonta os primeiros séculos da igreja, esta heresia de Ariano, que ensinava que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. É um ensinamento que surgiu, como muitos outros erros, interpretado errada de certos textos lidos fora do contexto, que remonta os primeiros séculos da igreja.
Muito bem, vamos dar continuação no assunto. Os primeiros pioneiros adventistas, presta atenção, conjecturam a heresia chamada arianismo. Olha, um dos seguidores do arianismo aí, a igreja adventista, que alvora que Jesus não é Deus. Olha só, hein? Aqui começa o absurdo. Eles ensinam nesse ensinamento baseado no ensino de Ariano, no arianismo, que Jesus Cristo não é Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Aqueles que creem nesta falsa doutrina ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. Ensina que Jesus é um anjo exaltado. Esse é o ensinamento deles. Ensinam que Jesus é um anjo exaltado. Mas vem comigo mais um pouquinho. Vamos aprofundar mais no assunto, que você vai entender direitinho o que queremos explicar para você nesta aula. O arianismo foi uma visão. O arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Ario. Então, o arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Ario. Esse Ario, ele era presbítero cristão de Alexandria, nos primeiros séculos da igreja, que negava a existência da substancialidade. Eles negavam a existência da substancialidade entre Jesus e Deus, o Pai, que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente e criado, embora a primeira, mais excelsa de toda a criatura, que encarnara em Jesus de Nazaré. Jesus então seria subordinado a Deus. Está dando para entender? Eles estão dizendo que então Jesus, ele sendo uma criatura pré-encarnada, né? Jesus então seria subordinado a Deus Pai, sendo ele Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Segundo Ario, só existe um Deus, e Jesus seria seu filho e não o próprio Deus. É isso que a doutrina de Ario ensina, que só existe um Deus e que Jesus é filho de Deus e que Jesus não é o próprio Deus. Está entrando em contradição aqui então com o Evangelho de João, capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Mas vamos mais um pouquinho. Há aqueles, como as testemunhas de Jeová, que promovem esta heresia hoje também. Eles argumentam que Jesus é o arcanjo Miguel. Esta heresia também apareceu em diversos livros e artigos publicados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela até se manifestou na
masculinidade da denominação do hino oficial Adventismo do Sétimo Dia, publicado desde 1941 até sua recente revisão em 1985. A igreja antitrinitária havia mudado as palavras do hino, aquele hino chamado assim, Santo, 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 porque este hino lá, que era da Adventista, que eles cantavam dizendo Santo, 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 querendo ou não, eles estavam dizendo, então, confirmando que existe a Trindade. Então tiraram um bocado de letras do hino para não cantar o Santo, 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 para negar então a Trindade. Muito bem. Que diz: Deus é três pessoas, bendita Trindade, a Deus em geral, quem governa a eternidade. Muito bem, vamos continuar no assunto, porque daqui a pouco vamos terminar e você vai estar por dentro, entendendo muito bem quem é o arcanjo Miguel e se esses ensinamentos dessas duas seitas aqui, né, que é o Adventismo e o Jeovismo, vem ensinando aí para as pessoas. Vamos ver a Bíblia em Daniel, a Bíblia em Daniel 10 e 13, daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre isso aqui. Mas evidências, vamos falar sobre algumas evidências aqui, evidências dessa poluição doutrinária. Evidências dessa poluição doutrinária são encontradas nos escritos da senhora Ellen White, que diz, preste atenção, Moisés passou pela morte, mas o arcanjo Miguel desceu e deu-lhe a vida. Escuta aqui, Moisés ressuscitou? Moisés ressuscitou? A Bíblia diz isso? Por que a senhora Ellen White, então, está dizendo isso no livro dela? Que Moisés passou pela morte, mas o arcanjo Miguel desceu e deu-lhe a vida antes que o seu corpo estivesse visto a corrupção. Olha que absurdo! Satanás tentou segurar o corpo, reivindicando-o como seu, mas Michael, que é Miguel, ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Escuta, além de Moisés ressuscitar, ele foi arrebatado para o céu. Gente, que absurdo, gente. Como é que esse povo arruma tanta heresia assim para ensinar? Vamos continuar, tem mais ainda. Tem mais, vamos lá. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário. Ó, um outro absurdo aqui. Está dizendo então que arcanjo Miguel, sendo Jesus, ele não repreendeu o adversário. Ele humildemente o remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Você vai achar isso aqui, ó, nos primeiros escritos da senhora Ellen White, no livro de Enoque, na página de número 164. Em Daniel, capítulo 10, versículo 13, encontramos Miguel como, preste atenção,
um dos primeiros príncipes. Vou repetir. Em Daniel 10:13 encontramos Miguel como um dos primeiros príncipes da hierarquia celestial. Se Miguel é um dos primeiros príncipes da hierarquia celestial, então existem outros príncipes iguais a Miguel. Então Miguel não é o único arcanjo que existe no céu. Se a própria Bíblia aqui em Daniel está dizendo Miguel, um dos primeiros príncipes, sinal então que existem outros primeiros príncipes que não é Miguel. Eu já ensinei isso lá na frente, que os judeus afirmam ter 6 arcanjos, e eu falei o nome deles. Não sei se aqui nós vamos falar de novo, mas vamos prosseguir o estudo. Sobre a palavra arcanjo, o termo ocorre na Bíblia apenas no singular. Isto é verdade. Todavia, não oferece sustentação alguma à doutrina jeovista ou adventista, pois as Escrituras Sagradas revelam existir mais seres no céu, da mesma natureza e com a mesma posição do arcanjo Miguel, como já estudamos no capítulo 1, lá no capítulo 1, já estudamos sobre isso, no capítulo 1, parágrafo 1 e parágrafo 4, que diz assim, vou repetir o que diz lá no parágrafo 1 do capítulo 1, que diz: a Bíblia não afirma, mas o anjo Gabriel também pode ser um dos arcanjos. Entre os judeus são listados 6 arcanjos, segundo a tradição judaica e não segundo a Bíblia. São eles: primeiro, Uriel, arcanjo Uriel; segundo, arcanjo Rafael; terceiro, arcanjo Miguel; quarto, arcanjo Sacarael; quinto, arcanjo Rebiel; e sexto, arcanjo Gabriel. Essa listagem aí, que está na tradição judaica. Então vamos ler de novo aqui a palavra que diz assim, porque nós não podemos ir contra a palavra de Deus, né? Senão a favor dela. Então a palavra de Deus diz assim, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Está em Daniel capítulo 10, versículo 13. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra existir outros como Miguel. Assim, não pode ser ele Jesus Cristo. Miguel, então, não pode ser Jesus Cristo. Se existem outros arcanjos igual ao arcanjo Miguel, então Miguel nunca pode ser Jesus Cristo. Nunca pode ser o Filho de Deus. Interessante que até na Bíblia dos Testemunhos de Jeová é notório que Miguel é um entre outros arcanjos. Até na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está dizendo que Miguel é um dos príncipes entre outros arcanjos. Como é que eles podem afirmar então que Miguel é Jesus? Eles estão então negando o Filho de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai
que estais nos céus. Romanos 10, versículo 9 a 10, vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou Jesus de entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Preste bem atenção no texto. Olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração crer que Deus ressuscitou de entre os mortos, Deus ressuscitou de entre os mortos. Se você crer assim, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Muito bem, vamos continuar. Vejamos como eles traduzem o texto do profeta. Vamos ver aqui como que os jeovistas traduzem o texto do profeta. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros mais importantes, veio me ajudar, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Viu como que eles tiraram alguma coisa, palavra da Bíblia, para confundir a mente das pessoas? Eles colocaram um dos mais importantes, não colocaram dos primeiros príncipes, né? Mas dá para entender o que a Bíblia está querendo dizer aqui. Muito bem, vamos continuar. Logo, o título arcanjo significa arcanjo. A palavra arcanjo, dado a Miguel, pode ser por ele estar numa posição elevada em hierarquia, que foi criado. Arcanjo significa chefe, maior, né? É por causa da hierarquia que foi criado em uma posição elevada. Mesmo assim, ele ainda está abaixo do querubim Satanás. Ó, tá vendo? Mesmo assim, o arcanjo Miguel está abaixo do querubim Satanás. Como então ele pode ser Jesus Cristo? Se ele está abaixo do querubim Lúcifer, que foi expulso do céu, nunca pode ser Jesus Cristo. Vamos continuar. A gente vê isso aí como é possível, né? Ver na epístola de Judas 1, versículo 9, que vai dizer assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante. O arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo, mas Jesus fez isso em algumas ocasiões, quando ele estava aqui na terra. Se o arcanjo Miguel realmente é Jesus Cristo, por que então, quando ele contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, por que ele, como Jesus Cristo, não repreendeu o diabo? Por que ele foi pedir ajuda para Deus? Porque o arcanjo Miguel não é Jesus Cristo. Podemos ver que Jesus aqui na terra, como homem, vamos ver aqui, em alguma ocasião, ele repreendeu os demônios, ou espíritos imundos. E o próprio Satanás, este
tentou influenciar os pensamentos de Pedro. E lá em Mateus 16 e 23, Jesus vai dizer assim: olha, para trás de mim, Satanás. Expulsa Satanás ali. Também podemos ver em Mateus 4, quando Jesus ali sai do batismo e vai jejuar por 40 dias e 40 noites, e naquele momento o diabo chega lá para tentar Jesus, e Jesus vai repreender o diabo 3 vezes, e na terceira vez a Bíblia diz: e o diabo fugiu, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Por quê? Porque que Jesus, como homem, ele pôde repreender o diabo por diversas vezes, e como Deus, ele não, então, como o arcanjo Miguel, ele não pôde repreender. Vai entender a mente deste povo, né? Muito bem. Logo em 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, fala da voz do arcanjo. Se a expressão voz de arcanjo serve para dizer que Jesus é um arcanjo, eu poderia também dizer que a expressão que está no mesmo texto, que chama de trombeta de Deus, então serviria para dizer que Deus também é uma trombeta. Serviria para dizer que Deus é uma trombeta, mas não é isso que o texto quer dizer, de modo nenhum. Consideremos então o texto, versículo 16: portanto, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus. Na realidade, a expressão voz de arcanjo significa voz de comando e de autoridade. Isso quer dizer que o arauto anunciará a vinda de Cristo. O arcanjo Miguel vai vir como arauto e não como o próprio Cristo. Ele vai vir como um arauto para anunciar a vinda de Cristo. E não que o Senhor Jesus será o seu próprio arauto. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Em Colossenses, em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, vai dizer assim: pelo que também Deus o Pai o exaltou de tal maneira, lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Mais ninguém, não é arcanjo Miguel, não é arcanjo Rafael, não é Sacarael, não é Remiel, é Jesus Cristo, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Muito bem. Então, Jesus, ele é Deus, e como Deus, ele dará a palavra de ordem. Ele vai dar essa ordem ao arcanjo, que atuará na liderança das hostes angelicais, na luta contra o inimigo de Israel. Daniel 12, versículo 1. E ele pelejará contra o dragão e seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 8. Ora, se Jesus, em condição espiritual, ou em forma de arcanjo, como os adventistas e os testemunhos de Jeová querem dizer, não ousou censurar o diabo,
Podemos ler lá em Judas 9. Como então ele poderia tê-lo feito na condição humana? Se ele, em condição espiritual, como Deus, ou como arcanjo Miguel, como querem que dizem os adventistas e testemunhos de Jeová, ele recusou censurar o diabo. Como então ele poderia fazer isso sendo um humano, um homem aqui na terra? Não é confuso isso aí? Não é confuso? Filipenses capítulo 2, versículo 7, você pode ler lá, com a seguinte palavra, ele diz também, olha, retira-te, Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Também ele disse, arreda-te, Satanás, da vida de Pedro, lá em Mateus capítulo 16 e versículo 23. Há, portanto, clara distinção entre Jesus e o arcanjo Miguel. Há, portanto, uma clara distinção entre Jesus e o arcanjo Miguel. Vamos ver, página de número 12. Vamos ver. Jesus é chamado de filho, mas o arcanjo Miguel não é chamado de filho. Ele é chamado de anjo criado. Anjo criado. Tem uns versículos aqui, ó. Mateus 3, 17. Jesus chamado de filho aqui. Mateus 17, 1 a 9. Lucas 3, 22. E Salmo 148, versículo 1, 2 e versículo 5, vai falar dos anjos criados. Nesses anjos criados, Miguel está no meio deles. Em segundo lugar, Jesus é Cristo, está lá em João 12 e Apocalipse 1:18. Jesus é Cristo, mas Miguel é criatura. Jesus é criador. Olha só, além de ser Cristo, Jesus é criador. Miguel é criado. Olha que diferença, né? Que contraste que dá entre um e o outro. Em terceiro lugar, Jesus é adorado por Miguel na condição de anjo. Miguel, na condição de anjo, ele adora a Jesus. Está em Hebreus 1, versículo 6. Miguel, então, nunca pôde e nunca vai poder ser adorado. Apocalipse 22, versículo 8 a 9. Anjo não pode ser adorado. Em quarto lugar, Jesus é o Senhor dos senhores. E Miguel é um dos primeiros príncipes. Aí, Jesus é Senhor dos senhores. E Miguel é o que? É um dos primeiros príncipes. Daniel 10, versículo 13. E por último aqui, Jesus é o Rei dos Reis. 1 Timóteo 6 e 15. E Miguel é príncipe dos judeus. Aí, Jesus era o rei, ele é o Rei dos Reis. E Miguel é apenas príncipe dos judeus. Está em Daniel capítulo 12 e versículo 1. Está vendo? Nós falamos aqui e provamos tudo dentro da Bíblia Sagrada e conseguimos provar para você quem é o arcanjo Miguel e que Miguel, ele não é Deus, como estas seitas hereges afirmam. Miguel não é Deus. Miguel é anjo criado por Deus. Jesus, ele é filho de Deus e ele é Deus. Muito bem. Vamos mudar de página. Vamos passar
adiantar aqui o nosso estudo. Vamos passar para a página de número 17, capítulo 4, página 17. Vamos falar um pouco sobre satanologia, a doutrina de Satanás. Satanologia. Vamos começar falando aqui de Satanás, sua personalidade e característica. Satanás, sua personalidade e característica. Satanás, antes de sua queda, ocupava um lugar especial entre os querubins. Está em Ezequiel 28 e 14. Satanás e suas hostes caídas estão organizados e preparados para grandes batalhas do mal. Disto podemos concluir que existem duas forças invisíveis e poderosas, uma dirigida por Deus e seus anjos, e a outra por Satanás e seus anjos, onde a vitória final será de Deus. Você vai encontrar lá em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, e Mateus 25, versículo 41. Vamos falar da personalidade de Satanás. Você sabia que Satanás tem personalidade? Tem. Assim como Deus tem personalidade, Satanás também tem personalidade. Então vamos lá. A personalidade de Satanás. Este ser sobre-humano é mencionado expressamente no Velho Testamento, é mencionado frequentemente no Novo Testamento também. Tem aqui vários versículos do Antigo Testamento, como Gênesis 3 e 1 até o 15, Jó 1, 16 ao 12, Jó 2, do 1 ao 7, Zacarias 3, versículo 1 e 2, e no Novo Testamento, Mateus 4, 1 ao 11, Lucas 18 e 18 a 19, João 13, do versículo 2 e versículo 27, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse 12, versículo 3 a 4, até o 12, e Apocalipse também até o versículo 20, e depois capítulo 20, versículo 1 a 3, e depois versículo 7 a 10. Muito bem, vamos falar então sobre a personalidade de Satanás e a coleção dos nomes dados a ele. Dos nomes dados a ele, que é Diabo. Diabo, está em Apocalipse 20, versículo 2. Número 2, Abaddon e Apolion, é nome dado a ele, está em Apocalipse 9, versículo 11, parte A. Número 3, Beelzebul, Lucas 11, versículo 19. Número 4, Belial, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, e segundo Samuel 23, versículo 6. Em quinto lugar, o nome de Satanás é maligno, Efésios 6 e 16, primeira epístola de João 3 e 12, e capítulo 5, versículo 18 e 19. Em sexto lugar, é dado o nome a ele de adversário, primeira epístola de Pedro 5, versículo 8. Em sétimo lugar, ele recebe o nome de serpente, em Apocalipse 12, versículo 9.
Em oitavo lugar, ele recebe o nome de mal. Em 1 aos Tessalonicenses 5, 22. Em nono lugar, ele recebe o nome de soberbo. 1 Timóteo 3 e 6. Em décimo lugar, ele recebe o nome de homicida e mentiroso. Está em João 4, 44. Em 11º lugar, ele recebe o nome de acusador, caluniador, defamador, sedutor e enganador. Apocalipse 12, versículos 6 a 10, Zacarias 3, versículo 1. Em 12º lugar, ele recebe o nome de o Deus deste século, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em 13º lugar, ele recebe o nome de potestade do ar. Está em Efésios 2, versículo 1 a 4. Em 14º lugar, ele recebe o nome de pai da mentira. João 8 e 44. E em 15º e último lugar, ele recebe o nome de tentador, em Mateus capítulo 4 e versículo 4. Viu? Que tanto de nome ruim que é declarado para Satanás. Muito bem. Muito bem, vamos falar sobre a função de Satanás. A função de Satanás é opor-se aos propósitos de Deus. Essa é a função dele, opor-se aos propósitos de Deus. Essa é em Zacarias 3, de 1 a 2, e Daniel 10, do 10 ao 14. Também a outra função dele é afligir o povo de Deus. Está em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e Lucas 13, versículo 16. A outra função dele é executar os propósitos malignos. Executar os propósitos malignos. Mateus 25, 41 e Mateus 12, versículo 26 e 27. Passamos para a página de número, vamos ver aqui, número 18. A outra função dele é impedir os santos e servos de Deus. Impedir, colocar impedimento, empecilho. Efésios 6 e 11 e 12 e 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Satanás e sua existência e decadência. Olha, ele foi criado perfeito em sabedoria e beleza, foi estabelecido no monte como um querubim da guarda, diretor da adoração no céu. Ele foi impecável em sua conduta, ele foi elevado o seu coração para a vaidade e uma falsa ambição. Em quinto lugar, ele foi rebaixado em seu caráter moral e deposto de sua exalta posição. Ele foi tirado, arrancado de sua exaltada posição. Por sua natureza e personalidade, conforme demonstrado, por pronomes pessoais, por características pessoais e por ações pessoais. Muito bem. O seu caráter e a sua astúcia. As suas astúcias é uma estratégias e ciladas. O seu poder é um poder miraculoso, porque Satanás também, ele consegue fazer milagres, fazer coisas miraculosas, então o poder dele é miraculoso.
os versículos estão aqui, mas estou evitando de falar, porque eu tenho que terminar a aula. Em terceiro lugar, um dos caráteres dele aqui em terceiro lugar é que ele é enganador. Ele é enganador. Ele engana, se possível, até os escolhidos de Deus. Ele se transforma em anjo de luz, se transforma em um cordeirinho, uma ovelhinha humildezinha, para chegar perto de você e você acreditar nele. Aí depois que ele ganha a sua confiança, aí ele faz aquela catástrofe na sua vida. Ele acaba com a sua vida. Ele chega humildezinho, igual um cordeirinho, igual uma ovelhinha, como um anjo de luz. Anjo, viu? Ele chega assim. Aí na hora que ele ganha a sua confiança, porque ele vem de sapatinho de algodão, na hora que ele ganha a sua confiança, aí ele vai mostrar as garras dele, mas aí você já está na mão dele. Aí você precisa de muita força e muito poder de Jesus para você sair da garra dele, porque senão você fica preso lá igual um mosquito na teia de aranha. A aranha tece a teia e ela fica quietinha lá. Parece que é inofensiva, né? Mas quando um bichinho garra na telha dela, rapidinho ela vai lá e enrola ele todinho e ele fica impossibilitado de sair de lá. É assim que Satanás engana as pessoas. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele é revelado por Deus. É revelado, porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus discerne tudo e por ninguém é discernido. Muito bem. Vamos falar aqui de Satanás em personalidade e caráter. Olha, só aqui já resume a personalidade e caráter de Satanás. Olha só, Satanás é a própria materialização e a expressão do mal. Só aqui já declara o seu caráter e a sua personalidade. Olha, Satanás é a própria materialização e a expressão do mal. E tem pessoas que têm esse caráter. A expressão do mal está na face de certas pessoas. Por quê? Porque está sendo tomado pelo poder de Satanás. Sua posição é muito exaltada. Sabe como você conhece uma pessoa que está tomada por Satanás? É uma pessoa exaltada. Aqui, sua posição é muito exaltada. Está em Judas 9. É a pessoa que traz a personalidade de Satanás, muito exaltada. Segundo, príncipe da potestade do ar, como Efésios 2:2. Príncipe deste mundo, conforme João 14, versículo 30. O Deus deste século, conforme Coríntios 4:4. Sua habitação, sua presente habitação, de acordo com as escrituras, Satanás parece não estar restringido ou preso a qualquer lugar do universo. Ele tem acesso à presença de Deus. Satanás, alguém diz, Satanás está amarrado. Que está amarrado? Que nada, rapaz. Está amarrado nada, ele está soltinho por aí. Viu? Satanás está debaixo do meu pé. Debaixo do meu não está não. Se estiver debaixo do seu, toma cuidado. Porque a qualquer momento ele pode dar uma rasteira e te jogar no chão. Satanás, ele está solto. A Bíblia diz que ele tem acesso na presença de Deus. Ele vai na presença de Deus fazer, sabe o quê? Falar mal de mim e de você. Acusar eu e você. Na presença de Deus. Aos versículos bíblicos aqui, ó. Jó capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 12, versículo 10. Vai dizer
ele é o acusador dos irmãos. Satanás, nós estamos falando de satanologia, viu? Satanologia. Ele habita nas regiões celestes, ó. Satanás, eu te mando para o inferno. Não existe, irmão, de expulsar Satanás e mandar ele para o inferno. Não chegou o tempo dele ir ainda? Ou você está querendo tomar o lugar de Deus e mandar Satanás para o inferno? Não existe isso, viu? Ele está nas regiões celestes. Região celeste aqui não é no trono de Deus não, tá? E nem no céu de Deus também não. É no céu das galáxias, viu? Quando diz que ele está nas regiões celestes, ele está no céu das galáxias. Como está em Efésios 6, versículo 11, 12, Apocalipse 12, 7, ele é ativo na face da terra, ó, ele é ativo, ele está ativo. Olha, Satanás, deixa eu dizer uma coisa aqui, Satanás está mais ativo na face da terra do que eu e você, está mais ativo do que eu e você, sabe por quê? Quando vai dando certas horas da noite, nós temos que deitar para dormir. Mas Satanás não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Satanás está tramando ciladas, como ele vai acabar com a vida da gente, como ele vai acabar com a família da gente, como ele vai acabar com a igreja da gente, como ele vai acabar com as pessoas. O que ele vai fazer para destruir as pessoas enquanto nós estamos dormindo? Satanás não dorme, ele é espírito. Então ele está mais ativo na terra do que eu e você. Muito bem. Olha, Satanás é tão terrível que pode transformar. Olha isso aqui, hein? Satanás é tão terrível que ele pode transformar um simples fato em um caos na vida de qualquer pessoa. Uma simples coisinha, um simples fato vira um caos na vida de qualquer pessoa. Muito bem, vamos continuar? Olha, ele está pronto a atacar a qualquer lugar, a qualquer hora, usando qualquer pessoa que está ao seu dispor, onde a batalha for mais ainda. Ele está prontinho, prontinho. Achar a pessoa à disposição de Deus é difícil, mas achar a pessoa à disposição de Satanás, tem gente que Satanás não quer usar ele, mas ele está assim, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. O Satanás saindo fora, mas ele está dizendo, me usa. Enquanto Deus está procurando alguém para usar, e o Senhor Deus a ver não encontra, como diz lá em Ezequiel. O Senhor procura Ezequiel, cava um buraco na parede de Ezequiel. Ezequiel cavou, olha, e ele viu que os homens estavam de costa para o altar. E o Senhor diz, Ezequiel, olha, eu procurei pelo menos um homem, um só, para se colocar na brecha, e eu não encontrei. Mas se Satanás procurar, ele encontra os montões. Ele pode escolher quem ele quer usar. Pode escolher. Página de número 19. Contudo, Satanás não é onipotente, mesmo não sendo todo-poderoso. Ele tem alguns poderes. Quando caiu pela sua rebeldia, Lúcifer perdeu sua glória, mas não todo o seu poder. Então, fique atento e permaneça firme em Cristo, orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e sendo fiel à vontade de Deus. Amém? Muito bem. Vamos mudar de página. Já estamos quase terminando. Vamos mudar de página. Página de número 23.
capítulo 6. Vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. Vou falar agora de anjos santos de Deus, ok? Anjos santos de Deus. A hierarquia dos anjos santos de Deus. Algumas passagens na Bíblia Sagrada deixam entender que há uma hierarquia entre os anjos. Na Epístola aos Colossenses, a posição hierárquica dos anjos estão em ordem decrescente. Primeiro lugar, decrescente é de cima para baixo. Primeiro lugar, tronos. Segundo, soberania. Terceiro, principados. Em quarto lugar, potestades. Enquanto em Efésios a mesma graduação é mencionada em ordem crescente, de baixo para cima, crescente, que está então em primeiro lugar, principados. Em segundo lugar, primeiro lugar, está aqui, nós vamos pegar de baixo para cima, então vamos começar de quarto lugar. Quarto lugar, principados. Terceiro lugar, potestades. Segundo lugar, poder. E em primeiro lugar, domínio. Domínio aqui é a mesma coisa de trono, tá? Conclui-se que essa posição hierárquica de autoridade entre os anjos ocorrem devido à sua diferentes funções exercidas no céu. A hierarquia é a distribuição ordenada dos poderes em ordem de importância. A hierarquia pode ser também a graduação de diferentes categorias ou de membros ou funcionários de uma empresa organizada. Concluindo aqui, hierarquia existe em todo lugar. Existe uma empresa organizada, tem hierarquia, né? Quem é o dono, quem é o diretor da empresa, quem é o supervisor, quem é o encarregado, né? Líderes, e assim sucessivamente. Tem também na igreja hierarquia, né? A própria Bíblia fala, ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos. Hierarquia também existe no céu. Existe no céu. Então, por isso estamos falando de hierarquia. Vamos falar então agora aqui, separadamente, da primeira hierarquia. A primeira hierarquia. Esse nível de pirâmide hierárquica é formado pelos santos anjos que estão em maior contato com Deus. Dedicam-se ao amor, glorificação, adoração pelo Criador numa constante e infinita frequência. Então vem em primeiro lugar, na primeira hierarquia. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro lugar na primeira hierarquia. Então, primeiro lugar, os anjos que estão mais próximos do trono de Deus, serafins, são chamados de serafins. Serafins.
A raiz da palavra grega é seraf, que significa consumir com fogo, ou aquele que arde, ou aquele que queima completamente. Então, serafins, aquele que arde com fogo. Segundo lugar, estou resumindo aqui, querubins. A palavra querubins são seres sobrenaturais que revelam a glória de Deus. Eles são guardiões do trono e dos mistérios de Deus. Querubins. E em terceiro lugar, tronos. Página de número 24. Tronos foram descritos como redemoinho de luz, que mantém o trono do Criador por meio do som. Por isso são considerados os músicos celestiais e estão sempre com cítaras ou harpas em mãos. Eles ajudam a manter a segurança do poder de Deus, acolhem em si a grandeza de Deus e transmitem aos santos anjos de níveis inferiores de luz. Bom, aqui está a primeira hierarquia. A segunda hierarquia celestial está em nível de dominação, potestade e virtude. Dominação, potestade e virtude. Quem são as dominações? São os dominadores que executam autoridade ou poder sobre alguém. Poder sobre alguém lá no céu. Viu? São conhecidos como os ministros de Deus. Muito bem. Quem são as potestades? As potestades possuem um grande poder de concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Por isso, ajudam a concretização dos pensamentos do mesmo, e assim transmitem sempre aquilo que deve ser feito. Eles estão sempre reunidos estão sempre munidos de uma espada flamejante, da qual usam para proteger os servos de Deus contra as tentações demoníacas. Também cuidam dos elementos da natureza, como saraiva, fogo, terra, vegetação, mar, rios, fontes de água, sol, lua, estrela, ar, e assim sucessivamente. Bem? Em terceiro lugar, na segunda hierarquia, encontramos as virtudes. São os auxiliares da execução das tarefas divinas, mas, sobretudo, auxiliam de modo que as coisas devem ser realizadas com perfeição. Assim, possuem a missão de tirar os obstáculos do caminho dos servos do Senhor. Esta é a missão dos anjos que compõem as virtudes. Esta é a missão de tirar os obstáculos do caminho dos servos do Senhor. A terceira e última, hierarquia, são principados, depois arcanjos e depois anjos. Vamos ver? Principados, quem são eles? São mensageiros de Deus que dão instruções e avisos a reis, príncipes, líderes e governadores. São severos com aqueles que insistem em não agir de acordo com a vontade de Deus, castigando-os com a dor, de forma para conduzi-los
de volta a Deus de amor e misericórdia. Então os principados, eles trabalham, tem a instrução de dar avisos para reis, para príncipes e para líderes e governantes, mas também eles são severos para tratar com aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Eles castigam essas pessoas. Eles castigam, mas é com amor. Eles castigam com intenção de levar essa pessoa ou trazer esta pessoa de volta para Deus. Daí vem aquela palavra: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É bíblico? Não, mas é o papel dos principados. Fazer aquele que desviou da presença de Deus, fazer ele sofrer, castigar ele bastante, para no finalzinho ele então trazer ele para a presença do Senhor. Essa é a função dos principados. E os arcanjos? Anjos de guerra. Arcanjos são anjos de guerra a serviço de Deus, para executar missões extraordinárias e revelações acima da compreensão humana. Levam na sua mão uma espada e um escudo. Tem a função de guerrear e proteger os eleitos de Deus. Também trabalham pela proteção de Israel. Lutam contra Satanás. Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Anunciam a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. E por último aqui, anjos. Anjos. Quem são eles? São chamados de mensageiros. São mais fortes que a barreira do sol, mais rápido do que a velocidade do raio da luz, para fazer a mensagem do Evangelho chegar até aos ouvidos dos ouvintes, sem que o príncipe da Pérsia, Satanás, possa impedir. Eles executam as ordens dos coros superiores para auxiliar e ministrar bênçãos aos servos de Deus. Estão mais próximos da humanidade, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de muito valor, de valor incomparável a cada indivíduo na face da terra. Amém? E para nós concluir aqui, vamos falar mais 2 páginas só, porque nós falamos da hierarquia dos anjos santos de Deus, né? Então nós vamos terminar aqui a aula falando agora da hierarquia dos anjos caídos, a hierarquia dos anjos dos demônios. Chama a hierarquia dos demônios. Então vamos falar agora um pouquinho de demonologia, a hierarquia dos demônios. Primeira hierarquia, Lúcifer. Lúcifer significa primeiro príncipe de todos os anjos. Claro que é anjos caídos. Primeiro príncipe. Ele é chamado na Bíblia de a antiga serpente, príncipe deste mundo e Deus deste século. Esse aqui é o chefe, né? O que comanda as hierarquias. Então agora, vamos falar sobre a primeira hierarquia. Principados, que são os príncipes infernais. A segunda, potestade. Quem são eles? Os agentes, os gerentes infernais. Em terceiro lugar, os dominadores, que são demônios de baixa grandeza, dominadores. Em quarto lugar, forças espirituais
da maldade, que são aqueles demônios que ficam manifestando quando são expulsos nas igrejas, tá? Aqueles são um dos demônios de mais baixo escalão, ok? Que demônio a nível de principados não cai na igreja, em lugar nenhum, porque eles não descem aqui, eles ficam só comandando o seu batalhão, viu? Então, principados, né? Não vou explicar tudo não, mas no grego a palavra principado é arque, autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar este principado. São como príncipes de grandes regiões, como continentes e países. Vamos falar um pouquinho sobre potestade. São gerentes infernais. No grego, potestade significa exousia ou autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada. Autoridade delegada, são governantes subordinados aos príncipes, por isso também chamados de subpríncipes. Agem respectivamente em cada principado, em cada território a que pertence. Em determinado caso, tais poderes de principados diferentes se unem para agir em uma tarefa específica. Em algum caso, esses demônios se unem, tá? Enquanto tem muitos evangélicos aí se desunindo, viu? Brigando um com o outro, falando mal do outro, brigando no outro. Os demônios estão se unindo uns com os outros para destruir a humanidade. Missão que era para a igreja fazer, unir. Hoje está assim, cada igreja, cada pastor é dono da sua tribo. Igreja parece que virou tribo. Cada pastor é dono da sua tribo, né? Mas não era para ser assim. Era para ser universal, união, unidos, porque os demônios não são divididos, eles são unidos para fazer destruição. Então nós temos que ser também unidos para nós conseguirmos arrancar as almas oprimidas pelos demônios e trazer para os braços do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar aqui, dominadores, são demônios de baixa grandeza. Do grego, cosmocrator, que literalmente significa governante mundial. Também são milhares de milhares, e são os responsáveis pelo andamento de projetos idealizados pelos príncipes ou subpríncipes. Atuam como guias, orixás, mensageiros ou operários. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Olha só, eles trabalham para o andamento de projetos e idealizações. Daí vem as ideias, né? As idealizações, ideias contra a Bíblia Sagrada, por aí, né? E para nós concluirmos aqui, temos a quarta hierarquia demoníaca, né? Dos demônios, que são as forças espirituais da maldade, que está lá em Efésios, capítulo de número capítulo 6, versículo 12, que vem do grego pneumáticos, vem do grego forças espirituais da maldade,
São demônios de menor em hierarquia que trabalham em legiões, auxiliando os trabalhos de possessões. Estima-se que existe cerca de 30, presta atenção nisso aqui, existe a cerca de 30 bilhões de demônios para cada pessoa. Existe a cerca de 30 bilhões de demônios para cada habitante do planeta Terra. É demônio que não acaba mais. Alguns desses demônios têm atributos especiais, como poder mover ou fazer desaparecer objetos. Também trabalham colocando pensamentos malignos na mente das pessoas e principalmente dentro das igrejas, no meio dos crentes, com a função de mudar o entendimento e o sentido das coisas, mudando as palavras para fazer confusão. Você fala uma coisa, ele muda a palavra no ar, ele torce a palavra no ar e faz entrar no seu ouvido de outra forma. Aí você sai da igreja dizendo assim: ah, mas eu não vou lá mais não, porque o pregador, o pastor, não sei quem lá, falou isso e isso lá na frente. Mas na verdade não foi aquilo que foi falado, foi o diabo que torceu a palavra no ar e enfiou tossido no seu ouvido. Ele trabalha desse jeito, é a função dele. Então, torcendo a palavra, né? Para entender outra coisa, ele muda as palavras no ar, fazendo a pessoa entender tudo ao contrário, segundo os Coríntios 4:4 e etc. Emitem sons, tem pessoas que ouvem vozes, né? Entre outros feitos, existem 4 classes de demônios estabilizados nestas forças espirituais da maldade, que são o cortador, o migrador, o destruidor e as hostes. Estes 4 demônios estão no comando de Moloque, que está debaixo do comando de Belzebu, que a sua função é trazer peso nas igrejas, cortar relacionamento de membro com pastor, quebrar a autoridade de pastor com membro. Esse demônio trabalha nisso aí, fazendo mesmo rebeliar contra pastor, contra líderes. Eles são oficiais em quebra de autoridade. Oficiais em quebra de autoridade. Eles cortam relacionamento. Oficiais em cortar relacionamento e destruir relacionamentos e fazer confusões no meio dos casais. Efésios 6, versículo 12. Está aí a nossa segunda aula de revisão, né? A nossa segunda e última, né? Aula de revisão sobre angelologia. Agora os alunos estudam e fiquem preparados, porque nós agora vamos aplicar a prova em vocês. Tá ok? Que Deus abençoe a todos. Boa sorte e até a próxima aula, que vamos certamente começar a próxima aula lá para o final de janeiro. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.